Fala pessoal, beleza? Galera, hoje a gente vai falar sobre dois quadrinhos que eu li esses últimos 2 dias, inclusive. Aliás, aquele vídeo que eu fiz, o último que eu fiz para vocês, me deu um ânimo para voltar com as leituras, então eu tô pegando aqui alguns quadrinhos mais pontuais, que são histórias fechadas, para mim dar uma lida neles mais rápido, para poder trazer um certo conteúdo aqui para vocês. E também, assim, eu peguei esses dois quadrinhos porque eu queria falar a respeito de uma lacuna que ficou aí no mercado de quadrinhos nacionais e a gente vai conversar sobre isso, mas antes você precisa se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, hypar se você tiver no celular, hype esse vídeo porque ajuda também. E deixa seu comentário se você já leu algumas dessas obras, o que você acha desses artistas, enfim, comenta aí o que você quiser, beleza? Bom, galera, como eu disse, eu resolvi voltar com as minhas leituras, mas eu estou voltando aos poucos, não à toa eu peguei dois quadrinhos que não são muitas páginas, eles não têm muitas páginas, mas que são histórias fechadas também, que dá para mim ler rápido e terminar e ter aquela sensação de começar algo e concluir, porque eu acho que isso também, inclusive isso é uma dica, tá, para você, se você começar a ler agora, é bom você pegar obras desse jeito, que você começa ela e já termina, de repente, até no mesmo dia, porque isso vai te dar um certo ânimo a ir atrás de novas histórias, até porque tem histórias fechadas que são muito boas, muito top mesmo. Eu reli uma história esses dias, que é do Chaboté, Um Pedaço de Madeira e Aço. Eu reli anteontem, acho que foi anteontem também, e isso me deu um gás também para voltar a ler e ler essas histórias mais curtas para depois pegar algo mais longo assim que eu tiver um tempinho, quando eu tiver assim mais disposto a ler histórias mais longas, tá? Bom, primeiro aqui que eu li foi o Três Buracos do Chico, deixar o outro aqui de lado. E cara, da editora Mino, como eu disse para vocês no último vídeo, a editora Mino era parceira do canal. E eu acredito, aliás, antes de eu falar sobre a obra em si, eu gostaria de deixar aqui para vocês que eu vou começar a colocar as páginas aqui do lado ou aqui do lado, tá? Para ficar uma coisa mais organizada e eu conseguir mostrar de um jeito melhor também as páginas, porque eu acho que eu chegando perto da câmera assim, acaba que às vezes a luz bate contra e não fica muito legal, tá? Então vai ser, a partir de agora vai ser desse jeito. Dá um pouquinho mais de trabalho na edição, mas eu acho que fica melhor para todo mundo ver a arte do quadrinho. Esse daqui foi publicado em capa dura pela editora Mino, que infelizmente não faz mais essa parte editorial. E cara, a minha questão, antes de eu falar sobre a história em si, é quem irá preencher essa lacuna que a Mino deixou. Porque a Mino, ela publicava muitos artistas nacionais, se não me engano, no começo, inclusive era só artistas nacionais que eles publicavam, e aí depois começou a ser um selo editorial que trazia várias outras obras de vários outros lugares do mundo, mas eles acreditavam muito no artista nacional, eles traziam muita coisa, e essa lacuna, qual editora irá preencher? Porque, assim, não foi falado sobre isso, pelo menos eu não vi conteúdo falando a respeito desse problema, né, entre aspas, porque a gente tem muito artista brasileiro, muito artista muito bom, muito quadrinista foda, que infelizmente ficou ali, perdeu um lugarzinho que era, de repente, uma porta de entrada, sabe? Para você poder publicar seu trabalho, para você mostrar, bom, pelo menos no meu ponto de vista, era uma editora que ela tinha um certo acesso mais fácil, sabe? Você conseguia conversar com os donos da editora, apresentar seu projeto, mesmo que demorasse para eles ver. A Janaína e o Pedro sempre deram um carinho a mais para os artistas nacionais. Então, assim, fica essa questão. Editoras que estão vendo meu canal, criem um selo para publicar artistas nacionais. Eu falo isso como quadrinista também, porque a Mino era uma editora que eu queria ter uma publicação com eles. Infelizmente não vai ser possível, né? A não ser que eles voltem a publicar essas coisas. Mas fica meio que assim, não tem um lugar para onde a gente correr mais. Não que a Mino fosse só a editora que publica nacionais, tem muitas editoras que publicam, tem a Guará, tem várias editoras também que publicam, a Conrad já publicou, a Veneta, enfim.
Só que era legal porque na Mino você tinha certeza de que sempre sairiam obras nacionais. E nas outras não. Você meio que fica assim, fica uma coisa esporádica. De vez em quando vai sair alguma coisa, sabe? Bom, Três Buracos do Chico vai contar a história da Tânia e do irmão dela, que no comecinho ali, quando eles eram pequenos ainda, a cidade começou a virar um caos, porque o pessoal roubava da mina que tinha na cidade, e quando eles roubavam, eles serviam de exemplo. Só que o pai dela era delegado, o pai dos dois, aliás, né? Era delegado da cidade, e ele achou uma turmalina gigantesca e escondeu essa joia. Aliás, escondeu essa pedra. E aí, o pai dela foi morto por conta disso, né? Porque o dono do terreno ali, da mina, falava que era para ter entregue para ele, porque era dele de direito, porque as terras eram dele. Só que o pai dela não quis entregar de jeito nenhum, escondeu isso dentro da mina, e aí ele foi morto por conta disso. Isso é as primeiras páginas, tá, gente? É tipo, 5 primeiras páginas já acontece tudo isso. E aí a gente vai acompanhar a vida da Tânia e do irmão dela, só que eles estão separados, o irmão dela tá preso e ela tá tentando viver uma vida ali com a sua companheira, só que ao mesmo tempo ela tenta de qualquer jeito encontrar essa pedra, porque isso vai tirar ela da vida que ela tá. Mas, cara, o traço do Chico é magnífico. Cara, é difícil, assim, eu falar muito de artistas nacionais aqui, mas talvez, sim, entre os mais top, pelo menos na minha opinião, pelo menos dos que eu conheço até agora também, né, porque tem vários artistas que a gente ainda nem tem ideia, que talvez ainda nem foram publicados e desenham um quadrinho aí e tal, mas não saíram ainda. Mas o Chico, o Pedro Mauro, os dois são pra mim assim, nossa, eles desenham demais em termos de habilidade artística mesmo do desenho, é muito foda. Vocês estão vendo as imagens aí. E tudo que sai do Chico, eu procuro comprar, porque eu acho ele um artista sensacional. O quadrinho, ele acaba sendo um catálogo para quem é artista também, porque tem algumas páginas, principalmente quando ele vai mostrar o passado, e elas são todas só no lápis. Então, assim, é uma arte muito bonita, cara. É uma arte muito crua, muito... Ele consegue mesclar certinho a parte caricatural. Caricatural, existe essa palavra? Enfim, se não existir, eu acabei de inventar. Mas ele consegue mesclar a caricatura com o realismo de uma forma muito diferente. Também tem o Danilo Beirute, que desenha pra caramba também, que eu acabei esquecendo. Mas, enfim, tem uma infinidade de artistas muito bons nacionais e que, às vezes, eu falei aquilo da Mina no começo, porque, assim, dependendo da época, você não tem onde ser publicado também. Então acaba que a gente não conhece esses artistas por falta de oportunidade deles mesmos de publicarem o próprio trabalho. O outro que eu li aqui, foi esse daqui, que faz parte daquele selo Narrativas Periféricas, que é Quando a Música Acabar. Esse daqui foi feito pelo Isaac Sagara, que é outro artista, assim, eu não tinha lido nada dele, mas é uma HQ. Bom, vou contar a história dessa daqui agora. Eu tô ainda pegando o jeito de novo de publicar vídeo, gente, então vocês me perdoem se ficar uma coisa meio atravancada aqui, meio estranha, mas uma hora eu pego o jeito de novo, tá? Esse daqui vai contar a história de um aniversário do Bruno, do personagem Bruno, e o amigo dele, que eu esqueci o nome do amigo dele, mas enfim, esse amigo dele aqui, ó, esse cara. Ele vai fazer uma festa muito foda pro Bruno, sabe? E ao mesmo tempo a gente conhece a namorada desse Bruno, que ela tá indo no médico já no comecinho, assim, ela vai no médico para saber o que deu nos exames dela e ela descobre que ela tem AIDS. Só que ela só teve relação com o Bruno. Então, provavelmente ali aconteceu alguma coisa do cara ter traído ela, ou não sei, enfim, não conta isso no quadrinho. A gente termina meio que sem saber. Desculpem o spoiler, mas o quadrinho é curto e eu acho que faltaram páginas mesmo para desenvolver melhor a história, porque ela acaba de um jeito que, assim, você sabe o rumo da vida que vai tomar de cada um, mas tem coisas ali na história que não fazem muito sentido, que você sabe que uma hora vai ser descoberto
e que não vai ser aquilo que foi mostrado, sabe, durante muito tempo depois disso, mas faltou páginas, mas assim, é um quadrinho legal, a proposta é muito boa, a história entre os personagens ela é muito bem escrita, muito bem elaborada, a conexão entre os personagens, a narrativa, assim, o que acontece em cada período, você consegue se situar muito bem ali na questão do tempo que se passa a história. Ele traz algumas referências também dos anos 90, que, cara, muito bom, sabe? Para quem é mais velho vai reconhecer essas referências e vai achar magnífico também. Mas faltou mais. Eu não sei se ele publicou outra história continuando isso daqui, não faço ideia. Se vocês souberem, deixa aqui nos comentários também. Mas depois eu posso até procurar, de repente, eu sigo ele no Instagram, de repente pergunto até para ele se ele publicou uma continuação desses personagens, porque eu fiquei curioso para saber o resto da história. Mas a questão, por que eu trouxe esse quadrinho também? Por conta do que eu falei para vocês. Esse é outro quadrinho da Mino, que a gente perdeu esse selo, sabe? Esse Narrativas Periféricas, ele não existe mais. Eu não sei até que ponto que isso atrapalha o mercado de quadrinhos nacionais, uma editora que publicava esse tipo de obra, ela parar de publicar, mas eu acredito sim que, assim, tenha havido uma ruptura, de certa forma, que deixou um buraco ali, que a gente só vai conseguir preencher se outra editora se prestar a fazer o mesmo papel que a Mino fazia. Então é isso, fica meu apelo aqui para as editoras, para criarem, de repente, um selo de quadrinhos nacionais, que eu acho que é super importante, e a gente tem muito artista foda, muito artista bom, a gente importa muito artista lá para fora, tanto que, assim, existe um mercado muito grande sobre desenhistas e coloristas que trabalham para fora, que, de repente, se tivesse uma editora, assim, que fizesse um ótimo trabalho em cima disso, a gente começaria a deixar os nossos próprios artistas trabalhando em casa, entendeu? De repente dar oportunidade e ser viável eles trabalharem para as editoras daqui. Mas enfim, é uma conversa para outro vídeo, esse lance de mercado, de trabalhar onde, enfim. Isso é um lance para outro vídeo, para outra hora, e talvez um dia eu venha e trago esse conteúdo para vocês, beleza? Galera, esse é o vídeo, não esquece de comentar e a gente se vê então na próxima. Valeu!